Meio-dia e 3, boa tarde para você. Nossas equipes acompanham desde cedo uma operação para combater a corrupção no Corpo de Bombeiros. Promotores e agentes da Corregedoria Unificada prenderam integrantes de uma quadrilha formada principalmente por oficiais. Eles entregavam alvarás em troca de propina, também não faziam nenhuma fiscalização. Dá uma olhada aqui no telão comigo. Essa operação para prender 38 pessoas, sendo 35 bombeiros e 30 são oficiais, ou seja, bombeiros que ocupam os cargos mais altos da corporação. Tem ainda uma ilustração que mostra o valor da propina. Segundo o Ministério Público Estadual, era de R$ 750 a R$ 30 mil por documento. A reportagem mostra todos os detalhes para você. É da Márcia Brasil, do Mohamed Saig e do Pedro Figueiredo. Em vez de bombeiros, policiais. Assim foi amanhã no quartel central do Corpo de Bombeiros do Rio, no centro da cidade. E não foi só lá. Policiais civis e promotores do Ministério Público Estadual estiveram em outros 7 quartéis da capital e da Baixada Fluminense, em busca de provas que confirmassem a suspeita de envolvimento dos militares em uma grande organização criminosa. O Ministério Público Estadual diz que a quadrilha agia em várias unidades da corporação, principalmente nos batalhões de Nova Iguaçu e Duque de Caxias e no grupamento de operações com produtos perigosos. E que os integrantes do esquema recebiam propina para fornecer documentações necessárias para o funcionamento de estabelecimentos comerciais, mesmo sem o cumprimento das leis. Os valores pagos variavam entre R$ 750 e R$ 30 mil. Os promotores afirmam que, pensando em incrementar os ganhos da organização criminosa, os integrantes da quadrilha cogitaram fazer o setor de engenharia funcionar nos finais de semana e feriados, para conseguir arrecadar mais propina. A denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual aponta que as ordens para a quadrilha saíam de dentro do quartel central do Corpo de Bombeiros. 2 oficiais são considerados os chefes do esquema. Os coronéis José Augusto Bandeira e Ricardo Luiz Ferreira de Aguiar estão entre os presos de hoje de manhã. Eles trabalham como assessores especiais do comandante-geral do Corpo de Bombeiros e também secretário estadual de Defesa Civil, Jorge Brito de Alcântara. De acordo com as investigações, apenas os oficiais que aceitassem participar do esquema de propina eram nomeados comandantes dos grupamentos investigados e do Comando de Bombeiros de Área da Baixada Fluminense, e que havia um revezamento entre os comandantes para não levantar suspeitas. Na casa do tenente-coronel Alex Silva André, os policiais encontraram mais de R$ 60 mil em dinheiro, além de um carro novo, avaliado em mais de R$ 100 mil. No endereço do cabo Flávio Feliciano, foi encontrado um carro de luxo que custa mais de R$ 200 mil. Os investigadores dizem que os denunciados fazem pouco caso com a segurança da população, pois deixam de fazer o que é certo, deixam de fiscalizar e cumprir os regulamentos e normas de segurança em troca de propina. E que muitas vezes vemos catástrofes, com mortes de inocentes, porque não foi feita a devida fiscalização no estabelecimento. Os promotores do Ministério Público afirmam que os denunciados lidam, no fim das contas, com a vida humana, mas nada disso é sensível a eles, porque a ganância fala mais alto. O Corpo de Bombeiros do Estado informou que está acompanhando essa operação desde cedo e colaborando com as investigações. E nós ainda não conseguimos contato com as defesas dos bombeiros citados aí na reportagem. Agentes da Polícia Civil e também do GAECO, que é o Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, participaram de uma entrevista coletiva agora há pouco para falar dessa operação, a Operação Ingênuo. Quem acompanhou foi a Gabriela Ferreira. Vou conversar com ela ao vivo. Essa entrevista foi na cidade da polícia, onde ela ainda está. Gabriela, conta pra gente como é que foi. Boa tarde. Oi, Mariana, boa tarde para você. Até agora a gente tem informação de 34 presos dos 38 mandados de prisão que foram expedidos. Segundo os investigadores, esses bombeiros, Mariana, vão responder por organização criminosa, que tem pena de 3 a 8 anos de cadeia, mas que pode ser ainda maior porque eles são funcionários públicos. Aqui na entrevista coletiva, os agentes também disseram ter recolhido R$ 300 mil em espécie e agora a polícia vai investigar também o crime de lavagem de dinheiro. Esses investigadores, Mariana, encontraram indícios de que o Fluminense teria jogado no campo do América, teria havido jogos, Mariana, sem cumprir as exigências necessárias. Vamos ver. O Fluminense não utilizou o estádio do América num determinado período?
Esse estádio, assim como qualquer outro estádio de futebol, ele tem que cumprir algumas regras para obter autorização para funcionar. Ele funcionou sem cumprir as regras. Eu não me recordo a data do áudio, mas eu me recordo que eles falavam estavam preocupados sobre essa determinada autorização prévia, né, que eles tinha sido dada, e que eles tinham a preocupação de emitir uma nova autorização prévia com data retroativa. Essas empresas que podem ter participado desse esquema, agora elas serão alvo de outras investigações. Os procuradores decidiram fazer essa operação logo que eles conseguiram as primeiras provas, justamente para evitar tragédias como aconteceu lá na Boate Kiss. A nossa grande responsabilidade durante a investigação, e que nos vinha sempre à memória, foi com a boate lá no Rio Grande do Sul, né? Então, a todo momento, assim, a partir do momento que entendemos que existia uma prova robusta o suficiente para oferecer a denúncia pela organização criminosa, nós assim o fizemos e optamos por cindir a investigação e continuar esmiuçando cada vez mais esses outros aspectos que estão sendo ponderados. Nós ainda não conseguimos contato com o clube do Fluminense. Conversando com Edmilson Ávila. Chega mais, Edmilson, boa tarde. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, gente. Explica pra gente aqui no seu mapa, sempre infalível, como é que funcionava esse esquema dos bombeiros. Eles conseguiam laudos oficiais com facilidade. Isso aqui, vamos botar lá o iniciozinho aqui, 2 assessores, né, do comando. E aí eles nomeavam pessoas-chave aqui, olha, para o setor de engenharia. Por que esse setor é tão importante? Esse setor é importante que é nesse setor aqui que são feitos os laudos de exigências e também o certificado de aprovação. Vou dar um exemplo. Você tem lá um cinema, por exemplo. Lá no cinema você precisa ter uma grande porta, né, para que as pessoas, em caso de incêndio, possam sair. Uma saída de emergência, a famosa saída de emergência. Mas aí chega lá que a porta está um pouco menor do que essa. É aqui, ó, nesse laudo. Então, aí que entrava a propina. Dava-se a propina para não ter que fazer a obra. Então, ganhava, você não faz a obra, mas ganha o certificado de aprovação. E aí, esse outro grupo entrava em ação. É o grupo que vai fazer aí a intermediação da propina. Quanto cada documento desse vale. Então, por isso que podia valer um pouquinho para um bar, algo menor, e podia valer muito para uma empresa grande. Sempre colocando em risco a população que frequenta, como deu exemplo aqui, um cinema e não sabe, numa hora de emergência, se vai funcionar a porta. Imagina uma porta pequena no cinema, imagina, tem que ser uma porta muito grande. Então era isso, é esse laudo, você consegue ter tudo aprovado. E mais importante, você faz isso uma vez só, Mariana. Então, depois de conseguir esse certificado de aprovação, abre, funciona e aí não tinha mais nada a ser feito.